E você vai ver a seguir. É pato ou marreco? Em Santa Catarina, vamos entender a diferença entre os dois animais e conhecer a produção que ganha cada vez mais mercados Brasil afora. Patos e marrecos são uma tradição em Santa Catarina. Muitos descendentes de alemães criam as aves nos quintais de casa. E o que antes era só para o consumo da família vem ganhando o mundo, como você acompanha na reportagem do Ricardo Vondorf. Esta é a rota do Enxaimel, área rural de Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Enxaimel é o nome da técnica de construção que os imigrantes alemães trouxeram para o sul do Brasil há 200 anos. Nele, as casas são erguidas apenas com madeiras encaixadas, sem o uso de pregos. Depois, a estrutura é preenchida. Andar na rota do Enxaimel é como voltar no tempo. Na casa da família Zivert, o alemão é a língua do dia a dia. Die werden alle weiß, né? Tão natural como criar patos e marrecos no quintal. Tradição que a Adriana e a filha Júlia perpetuam. Sempre comum ter patos em casa para alimentação, né? Então é um costume já desde os meus antepassados, né? Meus bisavós, meus avós. Tinha que plantar o alimento, tinha que criar os animais para ter comida. Plantar o milho e para ter então, os animais para suprir as necessidades, né? No sítio vizinho, também não faltam aves ciscando no quintal. E por que ter pato e marreco no quintal? Olha, eu gosto muito de comer o pato e marreco, porque de antigamente já era assim, né? Para finais de semana, sábados à tarde, a gente matava um pato ou um marreco para domingos assar no forno a lenha, né? Pato e marreco são usados aqui quase como sinônimos, mas na verdade são bichos diferentes. Quem nos explica é a Thaís, zootecnista e especialista em reprodução animal. São animais do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. O pato é de uma família e o marreco é de outra família. Eles são diferentes. E por que a gente faz a confusão aqui, chama marreco de pato, pato de marreco? Popularmente, e até pela questão visual desses animais que têm muitas semelhanças, o pessoal acaba chamando tudo de pato. E muitas vezes o marreco é chamado de pato de Pequim. O pato é originário da América do Sul, da espécie Cairina moscata domesticus. Já o marreco, de nome científico Anas boschas, surgiu na Ásia. Visualmente, como é que a gente diferencia esses dois animais? O pato, ele vai ter o bico vermelho e aquelas verrugas em cima do bico, aquelas protuberâncias que também são vermelhas. O marreco não tem. O marreco tem o bico amarelo e bem lisinho. E do cruzamento do pato e da marreca, nasce ainda uma terceira espécie, o mular. Esta ave aí. A gente espera tirar o melhor das duas espécies, que também vai ser abatido e vai ser destinado à produção de carne. Mas tem um detalhe, o mular é estéril, ele não gera novos indivíduos. As famílias que vivem em pequenas propriedades rurais no Vale do Itajaí, por uma questão cultural, costumam chamar de marreco as aves que são recheadas, assadas e servidas em datas especiais. Já a indústria prefere dizer pato. O que é abatido, o que é produzido nas granjas em larga escala é o marreco. Se ele é vendido, a carne vendida aqui para a nossa região, Santa Catarina, ele vai ser chamado de marreco. Se é Brasil e mundo, a gente vai chamar de pato. Eu, por exemplo, sou paulista. Lá em São Paulo, eu como marreco, mas chamo de pato. Pensava que era pato. Pensava que era pato e, na verdade, era um marreco. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de patos e marrecos do Brasil. 28 anos atrás, o empresário Marcondes Moser, então estudante de agronomia, foi um dos primeiros a perceber a oportunidade de transformar a tradição em negócio.
A empresa começou mirando o mercado regional, o marreco recheado, que é ícone da gastronomia catarinense nas festas típicas alemãs de Santa Catarina. Mas era pouco. Era pouco. E aos poucos a gente foi vendo que o mundo lá fora carecia de pato. E a gente percebeu que pato de Pequim é o nosso marreco. A empresa, que fica no município de Indaial, no Vale do Itajaí, hoje é a maior produtora e exportadora de carne de pato da América Latina. Esses animais são todos oriundos de genética que nós importamos da França e da Inglaterra. Por que a genética bem desenvolvida é tão importante para o negócio? Se nós nos reportarmos há 28 anos atrás, quando a gente começou, um pato comia 3,5 kg de ração para dar 1 kg de carne. E hoje, esses animais que antes comiam então 3,5 kg, agora estão comendo 1,8, 1,9 para dar 1 kg de carne. E isso conta muito com um mercado extremamente competitivo também. A empresa trabalha em sistema de integração, numa produção verticalizada, que vai desde a reprodução até a comercialização. Ela tem galpões próprios para manter matrizes e reprodutores e fazer a incubação dos ovos. Com um dia de vida, os marrequinhos vão para as granjas de criadores integrados, que fazem a engorda das aves. São 80 ao todo, como essa que fica no município de Mirim Doce. Franciele supervisiona o processo. O tempo até o abate depende do cliente. Tem o mercado interno, que prefere um pato mais pesado, e o mercado externo, geralmente, a gente chama de griller, que é um pato mais leve, então ele sai antes. Então, nossa idade de abate vai de 32 dias até 49 dias. É um mercado de nicho, por isso a carne é muito valorizada. A indústria processa 20 mil aves por dia e atende ao paladar dos consumidores de 20 países. É a cultura alimentar de cada país. Seja Arábia Saudita, Japão ou qualquer outro país, para cada um deles existe uma especificação diferente. Na linha de produção, as aves são separadas automaticamente de acordo com o peso. 30% da produção são destinados ao chamado mercado regional. As aves menores e sem recheio vão para os mercados do Oriente Médio, Ásia e África e respondem por 70% da produção. Nas embalagens está escrita a palavra duck, pato em inglês. Os japoneses importam os cortes mais nobres, o peito e a coxa. Os chineses de Hong Kong gostam de partes da ave usadas para fazer aperitivos. Do pato ou do marreco, tudo se aproveita. Aqui são produzidos alguns tipos de corte que definitivamente não são do gosto ou do conhecimento dos brasileiros. Você comeria, por exemplo, língua de pato, pés de pato, cabeça de pato, pois para os chineses estas são iguarias. A empresa também desenvolveu uma variedade de produtos à base de carne de pato para estimular o consumo no Brasil. Tem carne moída, hambúrguer e esta embalagem aí já vem com os cortes para fazer o pato no tucupi, prato típico da culinária paraense. O potencial desse mercado ele é imenso. Se você pensar, o Brasil hoje consome 20 gramas por habitante ano de pato. Então, 20 gramas é muito pouco aos 40 e tantos quilos que ele come de proteína como um todo. O francês come quanto, por exemplo? 2 quilos por habitante ano. Um chinês perto de 3 quilos. Mas é na abertura de novos mercados no exterior que a empresa mais aposta para crescer. E daqui a pouco tem mais marreco e no meio do arrozal. Você vai ver como essas aves ajudam os agricultores de Santa Catarina a acabar com as pragas. E vai conhecer os segredos da receita do marreco recheado que vai à mesa há 4 gerações. A criação de marrecos em Santa Catarina envolve muita técnica. Você vai ver como funciona essa cadeia de produção. E ainda uma receita de família típica das festas alemãs. Na história da família Ronck, uva e marreco tem tudo a ver.
Foi neste parreiral, que produz até 25 toneladas de uva por ano, que, meio sem querer, nasceu o embrião do negócio que o casal toca no município de Massaranduba, norte de Santa Catarina. Dona Mara, o que a senhora pensou debaixo desse parreiral e disse para o seu marido, hein? Eu queria que ele comprasse uns marrecos, uns 100 marrecos eu queria. Para quê? Para colocar aqui na pareira para eles me comer o capim. Depois eu queria criar eles, limpar eles, rechear e vender. Essa era a ideia. E o que ele achou no começo? Não gostou muito, mas aí ele foi procurar. Mas encontrar os bichos não foi lá tarefa simples. E não achava marrequinho, não achava filhote de marreco em lugar nenhum, ninguém produzia marrequinho. Era a oportunidade batendo a porta de quem estava atento para perceber. Pô, se for assim eu vou produzir marrequinho. Tá aí um bom negócio. Tá aí um bom negócio. E tá aí o negócio. 2020, auge da pandemia. O casal decidiu investir num incubatório para a criação de marrecos. Deu certo. O seu auxílio nos apresenta o matrizeiro, onde tudo começa. Onde nós temos aqui 1.600 fêmeas, na proporção de um macho para cada 4 fêmeas. Quer dizer, todo dia tem uma fêmea colocando um ovinho aqui. Exatamente. 90% de postura, né? Porque sempre tem algum outro que não coloca. Os ovos, coletados semanalmente, vão para o incubatório. A próxima etapa é a sala de armazenamento. Aqui os ovos ficam estocados por uma semana com temperatura e umidade controladas. Isso é importante para que os embriões tenham força para se desenvolver. A gente dá um vigor a mais para ele que ele nasça todos ao mesmo tempo. As bandejas vão então para as incubadoras, espécies de chocadeiras gigantes. Pedro, tem um jeito certo de incubar o ovo na hora de colocar ele na bandeja? A parte fina do ovo sempre tem que estar posicionada para a parte de baixo. Por quê? Na parte superior tem a câmara de ar, que é onde esse embrião vai fazer a troca gasosa durante o desenvolvimento dele. Se eu botar invertido, ele vai ter dificuldade e pode ocorrer o deslocamento da câmara de ar e o embriãozinho vir a morrer dentro da casca, não continuar o seu desenvolvimento. As máquinas também reproduzem movimentos que os animais fazem naturalmente ao chocar. Ela vira os ovos a 45 graus a cada 1 hora. Serve para quê? Isso serve para não grudar o embrião na casca, para ter um bom desenvolvimento e na hora do nascimento o marrequinho nascer perfeito. Os ovos ficam 24 dias lá dentro, com controles precisos de temperatura, umidade e ventilação. O último passo é levar os ovos para este equipamento aqui, o nascedouro. É dentro dele que a magia acontece entre o 25º e o 28º dias de processo produtivo. É quando os ovos eclodem e nascem os marrequinhos. Toda semana, sempre às segundas-feiras, tem 5.000 marrequinhos nascendo na propriedade. Os filhotes de um dia são postos em caixas de papelão próprias para o transporte. 1 em cada 10 filhotes é vendido para produtores de arroz. Os bichos são uma alternativa ecológica para limpar as pragas da lavoura depois da colheita. O agricultor economiza com defensivos. O esterco das aves vira adubo e ainda dá para tirar um lucro com a revenda dos animais ao final do processo. Mas o destino de 90% dos filhotes são criadouros da região. Viajamos até um deles, em Brusque. Antes da chegada de um novo lote, o ambiente é higienizado. Cal sobre a cama. Pulverização com solução de amônia. Galpão limpo, risco reduzido de doenças para os animais. Os marrequinhos que saíram do incubatório com um dia de vida vêm para aviários como este aqui para um período de 1 semana de adaptação. Neste tempo, eles vão ter muito calor e comida à disposição. Ele sai no incubatório com a temperatura alta, 32, 35 graus. A gente mantém a mesma temperatura que sai do incubatório. Aline é a veterinária responsável pelo aviário. Conta que a espécie é bem resistente.
Tanto que a gente não utiliza vacinas, não utiliza antibiótico. Eles basicamente é uma ração de qualidade, uma água também de qualidade e que eles vão atingir o peso que a gente precisa. Os marrecos comem ração peletizada, uma mistura aglutinada de farelos de soja e de milho, enriquecida com vitaminas e minerais. E qual é o avanço deles ao longo da produção aqui no aviário, hein? Então, ao longo desse processo produtivo, eles ganham, em média, 500 gramas por semana. Com 56 dias, o marrequinho que chegou aqui pesando 50 gramas, chega em média a ter 4 quilos. E aí, ele está pronto para o abate. A indústria processa 500 aves por dia. O carro-chefe é a tradição dos catarinenses. É o marreco e recheado. O produto já sai assim, pronto e com este certificado de identidade e qualidade. Esse selo arte é dado para os produtos feitos artesanalmente e que sejam típicos de uma região, no caso, né, o nosso marreco recheado, que é da tradição aqui germânica, né? Uma receita histórica e antiga. E ele também não pode ter nenhum aditivo, né? Nenhum produto que tenha conservantes ou aditivos dentro dele, então ele é natural. Daiane cresceu junto com o negócio da família que nós também fomos conhecer. Seu Paulo, pai da Daiane, e o sobrinho dele, seu Altair, fundaram a empresa em 1991. Dona Maria, esposa do seu Paulo, mãe da Daiane, tem papel importante no sucesso do negócio. A receita do marreco recheado, lá da fábrica, saiu daqui. Dona Maria, essa é a receita de família antiga, né? De família antiga da minha avó, que passou para minha mãe e da minha mãe para mim. O Globo Rural não poderia passar por esta reportagem sem conhecer como se faz essa iguaria catarinense. Dona Maria não se priva de dividir o segredo. Como é que a senhora faz esse recheio, hein? Aqui temos a carne, né? Já moída, prontinha. Moela e moela, carne suína. Quanto mais ou menos? 800 gramas, mais ou menos. Gramas. É 1 quilo, depende do tamanho do marreco aqui, né? Começando, eu vou colocar o sal, que eu gosto de colocar o sal base na minha mão. Cebola, salsinha e cebolinha desidratadas. 2 ovos e farinhas de trigo e mandioca para dar liga. Vai ficar bom. Tô acreditando. Vocês vão comer. Tô louco pra comer. Agora mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Pronto. Tá vendo como tá bonito? Esse é o ponto, Dona Maria? Esse é o ponto. Hora de rechear o marreco. Posso ajudar? Pode. Vamos lá. Aí a gente vai ensacando, né? Vai botando, vai socando um pouquinho lá no fundo pra ficar bem cheio. Por cima, sal com ervas. A salsinha, salsa, cebolinha. Não, nada de alho, essas coisas não, né? Aí tem um detalhe para deixar mais bonito. Mais bonitinho. Que é o quê? Amarra. Amarra a perninha aqui, Vou segurar aqui. Agora é forno. E aqui, igual antigamente, a lenha. E por quanto tempo fica aqui? 3 horas. Temperatura? 200 graus. 200 graus. 200 graus. E aí eu vou ter a chance de comer. As aves saem douradas e fumegantes. Quando comparada à carne de frango, por exemplo, a do marreco é mais escura e um pouco mais firme. Dona Maria faz as honras. Veja que o recheio também é de corte. Dona Maria, marreco com recheio e tem acompanhamento, um bocado acompanhamento, aqui, né? O que temos aqui? Aqui temos spätzle. Que é um tipo de massa alemã? É, massa fresca, né? Feita na hora. Tô vendo repolho. E temos repolho roxo para acompanhar também. O pirê de batata. Eu fiz um arroz à grega aqui, né? Que eu adoro. E o chucrute também, que não pode faltar no marreco, né? Eu tenho o queijo ralado e a farofinha. E a farofinha. Isso. E tudo isso dá um banquete. Agora sim, o momento tão esperado. Suculento, Dona Maria. Fica super tenra e suculenta a carne. É a gordura, presente em maior quantidade do que em outras aves, que traz esta característica à carne.
e é o que também dá a ela um sabor mais marcante. Vale um brinde aqui, né? Vale a quem? A cozinheira. A cozinheira. A família Vailate. Os marrecos. E aos marrecos também, né? Os marrecos também. Salve. Um salve às tradições de um povo que continuam criando novas oportunidades. Quando você pensa no negócio, o que você quer fazer? Apresentar esse produto que é regional, que é cultural daqui de Santa Catarina, dessa colonização germânica, que é o marreco recheado, apresentar isso pro Brasil todo, né? O Brasil vai gostar? Eu acho que vai, né? Em 2024, o Brasil exportou 3.500 toneladas de carne de pato, como a indústria chama. Os Emirados Árabes Unidos foram os principais compradores.